E aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo só o show? Tudo só no pedido? Vamos resolver essa questãozinha aqui do vestibular da UES, edição 2025.1, da sua primeira fase. Questãozinha sobre eletrodinâmica clássica. O UES sempre gosta de cobrar isso. Então, olha só. No início do século XIX, cientistas como George Simon Ohm e Gustav Kirchhoff fizeram importantes descobertas que ajudaram a estabelecer as leis fundamentais da eletricidade, permitindo avanços significativos na compreensão dos circuitos elétricos. Essas leis continuam a ser aplicadas até hoje em diversas áreas da engenharia e da física. Considera um circuito elétrico ideal, como os estudados por esses pioneiros, contendo uma fonte de tensão, resistores e fios condutores. Com base nos princípios estabelecidos por Ohm e Kirchhoff, assinale a afirmação verdadeira. Olha só, item A. Em um circuito com resistores associados em série, a corrente elétrica que atravessa cada resistor é diferente e depende do valor de cada resistência. Errado, né, galera? Errado, errado, errado. Olha só. Em um circuito com resistores associados em paralelo, a corrente elétrica que atravessa cada resistor é diferente e depende do valor de cada resistência. Você vai lembrar que a corrente que atravessa vai ser inversamente proporcional à resistência. Aquela historinha, né? A resistência vai representar a dificuldade à passagem da corrente elétrica. Então, quanto maior essa dificuldade, quanto maior a resistência, menor a corrente, caso a DDP seja constante, né? Então, eles só fizeram trocar, era para ser paralelo, botaram série. O item B, em um circuito com resistores associados em paralelo, a corrente elétrica se mantém constante em todos os ramos, independentemente da resistência de cada ramo. Olha que interessante, eles inverteram itens A e B, né? O correto seria, em um circuito com resistores associados em série, a corrente elétrica se mantém constante em todos os ramos, independentemente da resistência de cada ramo. Você vai lembrar que uma associação de resistores em série, ou quaisquer outros dispositivos elétricos, não é caracterizada pela figurinha, né? Pelo desenho, se está um depois do outro, né? Eles estão em série porque por eles passam a mesma corrente elétrica. Assim como eles estão em paralelo, também não é pela figurinha, né? É caso eles estejam sujeitos à mesma tensão elétrica. Então, itens A e B, se não fosse essa troca aí, estariam corretos, né? Item C. A resistência equivalente de uma associação em paralelo de resistores distintos é sempre maior que a menor resistência individual em cada circuito ideal. Em um circuito ideal, né? Tá errado, gente. Não é sempre maior, é sempre menor que a menor resistência individual. Lembra, associar resistores em série faz com que a resistência equivalente seja sempre maior do que a maior resistência de cada um desses resistores, assim, porque a soma normal, ordinária, né? Assim como associar em paralelo faz com que a resistência equivalente seja sempre menor que a menor resistência de cada um desses resistores, que a gente pega o inverso dela, da resistência equivalente, é igual à soma dos inversos das resistências, né? Então, só houve essa troca também no item C. Deve ser o D de data, vamos torcer, né? A soma das quedas de tensão em cada resistor associado em série de um circuito é igual à tensão fornecida pela fonte. Perfeito. Inclusive era o que estava faltando, porque os itens A, B e C falavam aí, de maneira direta ou indireta, das leis de Ohm, né? E aqui, essa afirmativa D, de maneira aí, indireta, né? Sem citar nomes, está se referindo às leis de Kirchhoff, né? No caso, a segunda, né? A lei das malhas, que diz que a soma das DDPs em uma malha fechada tem que ser zero, que é basicamente o que ele está dizendo, que a energia produzida por uma fonte de tensão vai ser consumida pelos elementos que estão nessa malha, né? Basicamente, eu poderia dizer que a DDP da fonte de tensão vai ser igual a DDP de um resistor mais a do outro, por exemplo, né? Então tá corretíssimo, item correto aí, item D de dado, beleza? Dá o likezão aí, valeu, compartilha, até a próxima, valeu meu povo, cheiro!